especialista em segurança em relações internacionais, terrorismo e inteligência, Ricardo Genari. Ricardo, essa narrativa da Rússia apresentando uma versão de que os documentos estavam disponíveis e que o Ocidente não quis enxergar, que as denúncias foram feitas em 2014 e 2015 e a comunidade internacional desconsiderou esses crimes contra a humanidade. Se esses documentos existem e se isso está disponível, isso traz algum tipo de defesa desse ataque da Rússia à Ucrânia? Do meu ponto de vista, não. Ela está descrevendo uma situação que foi há um tempo, né? Como você mesmo disse, em 2014. O grande problema é que nós estamos em 2022 e a questão da invasão, é a colocação da OTAN dentro da Ucrânia. Essa é a pura realidade. Então, o que a gente vê é um discurso, até ela faz o papel dela, mas é um discurso sem fundamento para a atualidade do problema. Então, esse discurso dela só traz muito mais rivalidade do que construir um acordo. Então, o que me passa, assim, vendo ela falando, é o seguinte, que esse combate, ele vai se prorrogar por um certo tempo, porque ela está deixando claro que o objetivo deles é ajudar, interferir na situação do governo ucraniano, ajudando a população, que não é a realidade. Então, isso é uma questão que, infelizmente, o que ela está deixando aí é que essas coisas elas vão se prorrogar por um certo tempo. Vamos ao julgamento, né? Porque hoje nós temos o grande questionamento da possibilidade da Rússia estar usando as bombas de fragmento. Os ucranianos estão apontando isso. Essas bombas de fragmento, elas soltam, é como se fossem pequenas minas. Então, num futuro, as pessoas podem ser atingidas, civis que não sabem lidar com esse tipo de equipamento. O Alessandro Azzoni, que é economista e advogado internacional, nessa narrativa russa, o senhor enxerga algum tipo de argumento que justifique a quebra do direito de guerra por parte da Rússia quando invade a Ucrânia? Não, não acredito. Geralmente, quando você tem um ato de guerra, você tem que ser ameaçado. O fato de você garantir direitos humanos é muito pelo contrário, né? Você deveria buscar ações e a Rússia deveria ter buscado a participação do Ocidente cada vez mais, né? Para essa realidade, não partir para uma invasão para cometer mais atos contra os direitos humanos. Então, eu, no meu ponto, e mesmo com a questão do direito internacional, isso seria uma afronta direta aos princípios de direitos humanos. Eu, para garantir os direitos humanos, eu estou quebrando direitos humanos dos civis da Ucrânia. Não tem, no meu ponto de vista, não tem correlação alguma. Ela está tentando se justificar, mas concordo com o professor também sobre, fica claro e latente que a Rússia só vai sair quando depor esse governo. Se não depor o governo, as ações continuam. Então eu acho que nesse sentido é a mesma coisa da legítima defesa aqui no Brasil. Não é porque uma pessoa vem me bater com um pedaço de pau que eu dou um tiro e mato ela, não. A legítima defesa significa no fato de você conter a agressão. Então, qual foi a agressão que a Rússia tomou da Ucrânia para provocar uma invasão? Nenhuma. Então, se motivar por causa de questões de direitos humanos, então nós temos que fazer uma invasão aos direitos humanos que são suprimidos na África, na questão da Síria e assim por diante. Todos os lugares onde houve questões de quebras de direitos humanos, nós vamos fazer movimentar com outras rebeliões e outras guerras. Então, não tem fundamento, ao meu ponto de vista, nenhum. Paulo Pozonov. Paulo, a imprensa ocidental, ela foi omissa, levando em consideração o que nós ouvimos? Não, William, eu estava até aqui espantado, né? Hoje eu deveria ter trazido aqui para o meu escritório o antiácido, eu não sabia que eu ia escutar
tanta bobagem vindo dessa senhora, um discurso absolutamente cínico, né? Ela parte do pressuposto, já que você mencionou aí a imprensa, se a imprensa se omitiu, fechou os olhos, a gente vive na era da informação, e de acordo com as palavras dessa senhora, palavras extremamente cínicas, o que a gente tinha era uma Ucrânia proto-nazista, quando não nazista, mesmo um Estado nazista, lembrando que a Ucrânia é governada por um presidente que tem ascendência judaica. Então, o discurso é esse, que a Ucrânia era um Estado nazista, ou proto-nazista, e que a Rússia agora está salvando a humanidade, não só a Rússia, mas a humanidade, até o Ocidente, dessa grande ameaça, né? A Rússia, que é pintada por essa senhora como uma pátria progressista da tolerância contra o racismo, contra a xenofobia, muito enojado eu tô, William, de ouvir essas palavras. Eu entendo aí até que seja o papel, né, dessa Maria Zarakova, mas é lamentável que uma pessoa se preste a esse papel de fazer esse discurso absolutamente patético para justificar essa invasão à Ucrânia, que até como já disseram aqui, né, tem como pano de fundo realmente a OTAN. Então, a criação dessa narrativa de que a gente vivia aí num mundo, na era da informação, num mundo que abrigava um Estado nazista e ninguém ficava sabendo, todo mundo fechava os olhos para as atrocidades desse Estado. Isso me lembrou até William, até pesquisei aqui durante esse pronunciamento, né? Todo esse discurso me lembrou muito, é um discurso que Hitler usou para justificar ali a invasão dos Sudetos. Também é o mesmo discurso de perseguição étnica que os alemães ali do Sudeste, daquela região, estavam sofrendo perseguição, eram vítimas de um governo totalitário, coisa parecida. Isso serviu de pretexto. Então a gente vê aí 80 anos depois, sim, Paulo, a história se repetindo. Paulo, vamos